Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso terceiro episódio do podcast Doutores, e esse é um espaço virtual para discussões de temas relacionados ao universo dos doutores. Aqui a gente pretende dar reconhecimento e visibilidade a inúmeros doutores espalhados por aí, e como não podia ser diferente, conversarmos sobre ciência e assuntos relevantes para quem já fez doutorado, para quem está fazendo doutorado, para quem pretende fazer, para quem já sonhou um dia em fazer um doutorado e para quem tem curiosidade sobre o que é um doutorado e quem são os nossos doutores. Muito prazer, eu me chamo Elizabeth. E eu me chamo Cristiane. E juntas conduziremos as conversas aqui no Doutores Podcast. Pode falar, Cris. Oi, gente. Então, hoje eu tenho o prazer de apresentar a doutora Paula Lima. Eu fiz um resumo, tá? Só. Ela vai falar um pouco mais pra gente. Então, a doutora Paula Lima ela é graduada em Ciências Biológicas pela Unesp, com mestrado e doutorado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina de Botucatu e pós-doutorado também pela Unesp. Ela possui MBA em Gestão da Inovação em Saúde e exerceu diversas atividades de coordenação e gestão de núcleos, de apoio à pesquisa e inovação. Atualmente, ela é diretora-presidente do Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia, CIETEC, que realiza a gestão da incubadora de empresas USP e PEN. Além de ser consultora nas áreas de gestão de pesquisa e inovação, propriedade intelectual e empreendedorismo. Doutora Paula, muito obrigada por ter aceito esse convite, de vir aqui falar um pouquinho para nós sobre esse tema tão importante, que é o empreendedorismo feminino e inovação. E, por favor, fique à vontade para nos contar um pouco mais sobre essa sua trajetória nesse caminho que, assim, particularmente eu considero muito desafiador e muito interessante. Então, se você puder contar para a gente como que as suas experiências acadêmicas te levaram a chegar aonde você chegou, a gente fica muito agradecido. Bom, obrigada aí, Elizabeth, Cristiane, pelo convite. Eu acho que sempre a gente tem que aproveitar esse tipo de oportunidade, para desmistificar alguns tabus que a gente tem dentro da nossa formação acadêmica, e abrir certos horizontes que podem parecer inatingíveis num determinado momento. Bom, como você falou, eu sou bióloga de formação. Atuei durante muito tempo como pesquisadora científica, docente universitária também, tanto na graduação quanto na pós-graduação. E num determinado momento eu tive acesso, vamos dizer assim, a uma área nova, pelo menos para mim, nesse momento. Eu acho que quando a gente assume uma pós-graduação, a gente fica muito focado em continuar sendo pesquisador científico, ao mesmo tempo ter uma carreira docente. Então, a ideia com o doutorado é você passar num concurso público, continuar exercendo a sua linha de pesquisa. E em 2014, eu tive acesso a uma política pública do governo do estado de São Paulo. Eu estava no Instituto de Pesquisa da Secretaria de Saúde, onde a gente teve a oportunidade de mergulhar nesse mundo da inovação, então, tanto de propriedade intelectual, propriedade industrial, bem como empreendedorismo. E foi a partir daí que eu percebi uma oportunidade. Assim como eu era pesquisadora já tinha muito tempo, era a primeira vez que eu estava tendo contato com esse tipo de assunto. A gente, obviamente, eu fiz a graduação já tem um certo tempinho, mas na minha época a gente não tinha disciplina voltada para empreendedorismo. Então, isso começou a acontecer de uns tempos para cá. Sim. Então, quando eu tive acesso a esse tipo de informação, eu percebi, poxa, assim como eu, existem outras pessoas que também desconhecem essa temática. Então, por que não fazer uma ponte entre o conhecimento científico e o empreendedorismo? Justamente para que pesquisadores levem as suas pesquisas, desenvolvam a sua pesquisa tendo um olhar mais profundo para resolver problemas da sociedade.
né? Então, acho que esse foi o grande divisor de águas na minha carreira profissional. E a partir daí eu comecei a trabalhar com gestão de inovação na área de saúde, que era a minha área de formação, né? E aí parece que as coisas vão tomando proporções que fogem assim do nosso alcance. Então, trabalhei em 2 núcleos de inovação importantes, de instituições importantes aqui no nosso estado, né, tanto o Instituto Dante Pazanese de Cardiologia quanto o Instituto Adolfo Lutz. E no Instituto Adolfo Lutz foi um desafio muito grande, porque nós pegamos a época da epidemia do Zika vírus, né, que recentemente, esse ano, a gente comemora 10 anos, né, dessa epidemia, que trouxe, tipo assim, um grande agravo para a saúde, né, como um todo, e principalmente quando a gente fala no nosso país em saúde pública. Uhum. Então, foi uma época assim, muito desafiadora, né? A gente tinha um instituto de pesquisa que tinha que produzir respostas rápidas em relação a essa epidemia e, ao mesmo tempo, manter o monitoramento, enfim, das demais doenças que acometem a nossa sociedade. Então, muitas tecnologias foram desenvolvidas à época, pesquisas com potencial, né, tecnológico, e a partir daí a gente começou também a trabalhar com esse tipo de tecnologia. Em um segundo momento, tipo assim, super desafiador, eu também estava numa instituição de saúde, aí o Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, à frente do núcleo de inovação, durante a pandemia do Covid. Então, é outro desafio também, porque aí são nas dificuldades, eu costumo dizer que são nas dificuldades que aparecem as grandes oportunidades. Né? Então, a gente vê todo o nosso corpo profissional trabalhando em prol de desenvolver tecnologias que amenizassem, vamos dizer, de certa forma, os agravos da Covid, também deu muito trabalho em como a gente conseguia fazer com que aquelas tecnologias ficassem acessíveis para a sociedade e pudessem ser utilizadas no hospital. Então, a gente teve alguns trabalhos, algumas tecnologias que a gente até tornou elas públicas, como respiradores, não podem ser classificados como respiradores, mas auxiliares, né, respiratórios, né, produzidos por impressora 3D, enfim, que a gente colocou de uma forma open, né, para que demais instituições que tivessem acesso a esse tipo de impressão também pudessem usufruir daquilo que tinha sido desenvolvido. E depois disso, eu recebi um convite da Secretaria, até então, Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, onde eu assumi um cargo dentro da coordenação de Ciência, Tecnologia e Inovação. Né? E em pouco tempo eu virei coordenadora de Ciência, Tecnologia e Inovação, e aí expandiu um pouco mais a minha área de atuação. Então, eu deixava de trabalhar ativamente com tecnologias, ou seja, transferências de tecnologia, para passar a ter um olhar mais macro e aí relacionado a ambientes de inovação, né? Incubadores, empresas, parques tecnológicos, centros de inovação. Então, trabalhei na secretaria, nessa área, como coordenadora, e cheguei onde estou agora, né, no CIETEC. Então, eu saí do governo para assumir o CIETEC. Né? Para quem não conhece, o CIETEC ele é uma entidade que faz gestão de ambientes de inovação. Então, há 27 anos, a gente faz a gestão da incubadora de São Paulo, né, que o nome oficial da incubadora é a Incubadora de São Paulo, mas ela está vinculada a essas 2 grandes instituições de ciência e tecnologia, que são a USP e o IPEM. Então, desde 2022, eu estou à frente do CIETEC, né, e, consequentemente, da incubadora, e aí, ampliando um pouco mais o nosso leque de atuação, o CIETEC hoje também faz a gestão do Apta Hub. Né? O Apta Hub é o hub de inovação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, onde nós temos 7 espaços físicos vinculados aos institutos de pesquisa do agro. Né? Então, sempre atuei nessa área de como a gente transforma a pesquisa científica em negócio. Então, aproximando, né? Aproximando a necessidade do mercado às pesquisas que estão acontecendo ali dentro da universidade. Exatamente. Algo interessante que a senhora comentou é em relação a
como que é muito novo, né? Essa questão de Sim. você conseguir essa comunicação, esse diálogo entre o conhecimento científico e as necessidades de mercado, né? Sim. E eu e a Cris, né, quando a gente fez, não tinha ainda, né? O nosso orientador comentava alguma coisa sobre empreendedorismo, porque ele estava à frente de uma empresa, comentava com a gente, mas realmente cursos em que a gente pudesse se capacitar, não tinha assim, né, disponível, pelo menos não no nosso conhecimento, né? Se tivesse, eram muito poucos, assim, pouco divulgados. Então, realmente é muito novo. Sim. Pode falar. Não, e se você for ver, o nosso próprio marco legal de ciência, tecnologia e inovação, que aí abrange, né, essa questão do empreendedorismo, ele é novo também. Né? A gente comemorou no ano passado 20 anos do marco legal, porque a primeira legislação é de 2004, depois ela foi atualizada em 2016, mas aí também a gente tem o marco legal das startups, que ele vem muito posterior, né, a esse primeiro, a essa primeira lei, né, de inovação, que, se eu não me Aham. engano, ele é de 2020, finalzinho de 2021, início de Já tinha 2022, se não me terminado a falha a memória. pós-graduação há muito tempo. Oi? Pois é. Já tinha terminado a pós-graduação há muito Eu tempo. também, já A gente tinha muito tempo. não tinha muito. Eu acho que a gente foi privilegiado um pouco sobre mais, acho que era mais sobre a questão da propriedade intelectual, porque Sim, o Emer sempre falava muito para a gente, né? Então ele ensinou a gente o que ele entendia. O Emer sempre teve essa cabeça que era o nosso orientador na época de inovação, de proteção, de propriedade intelectual, e o que ele aprendeu de empreendedorismo ele passou para a gente, mas a gente não tinha durante a formação nada que nada. levasse a nossa mente a pensar por esse ponto de vista, né? Sim, com certeza. É relativamente tudo novo e acredito que ainda a gente tem muita coisa a aprender. Né? Apesar da gente ter já 20 anos, né, da lei de inovação, a gente está muito atrasado ainda quando a gente se compara, né, Brasil, né, com outros ecossistemas de inovação que estão espalhados aí pelo mundo. Então, a gente está correndo atrás ainda do prejuízo, Sim. vamos dizer Quando assim. a gente lembra muito da pandemia do Covid, né, por estar recente, mas a gente pouco se lembra do Zika, né, que Sim. também foi assim. Eu lembro que eu estava fazendo doutorado e a gente chegou até a começar uma pesquisa com placenta, sabe? Depois eu Sim. acabei não continuando porque não, eu tinha a minha linha principal de pesquisa, né? E aí ia atrapalhar uma coisa com a outra, mas eles seguiram. Eu não sei o que virou, mas teve eles trabalhando com placenta, estudo de proteômica, analisando Bacana. E aí, né, tipo, o engraçado é que depois, na incubadora, né, a gente tem uma empresa incubada que nasce de pesquisas que foram desenvolvidas nessa época do Zika vírus, e hoje a pesquisa da doutora, né, a doutora Uhum, Carolina Kite, virou inicialmente uma startup. Né? Então, uhum, ela estuda, até recentemente saiu uma reportagem aí em nível nacional, do trabalho dela. Né? Então, hoje a startup está incubada, uma startup muito promissora, incubada na incubadora de São Paulo, né, que usa, então, o Zika vírus modificado para tratamento de câncer cerebral. Então, seja uma pesquisa que veio daquela época, né, uhum. quando os casos lá de microcefalia, né, então, poxa, o vírus ele consegue, né, atingir células, atravessa a membrana placentária, consegue atingir células neurais, né? Então, Nossa, o que pessoal incrível. avançou em 10 anos, a gente consegue até entender que foi uma evolução até que bem rápida, né? Porque todas essas empresas que atuam nesse mercado Deep Tech, né, que são essas empresas intensivas em tecnologia, para você chegar num produto viável, né, de teste, num MVP, ele leva muito tempo. Né? São Uhum. muitos testes, é muita pesquisa, muito desenvolvimento tecnológico que você tem que aportar, né, para de fato você ter um MVP para você começar a rodar os primeiros testes, principalmente clínicos aí, né? Então eles ainda estão agora caminhando para essas primeiras fases dos testes clínicos. E Paula,
Falando assim sobre a questão do empreendedorismo feminino, né? Você comentou aí agora da doutora, né, que surgiu essa startup por conta da situação da pandemia do Zika vírus, né? E em relação à presença feminina, você acha que ainda existe muita dificuldade? Apesar de a gente ver, né, que várias pesquisas aí de ponta, existem muitas mulheres ali encabeçando realmente, né, as pesquisas, mas como que você vê as dificuldades em relação à presença feminina nesses ambientes? A dificuldade ela ainda é muito grande, né? Então, uma das coisas que até mesmo eu aprendi, tive uma boa mentora e uma boa líder, né? É que sempre quando a gente ocupa ou a gente consegue chegar numa posição de destaque, né? Numa boa posição, vamos dizer assim, que é difícil para uma mulher estar à frente, a gente sempre tem que dar oportunidade para puxar outras mulheres, né? Porque nós temos a competência técnica para isso, né? Mas muitas vezes nós não temos a oportunidade, né? Então é isso que a gente tem feito, principalmente no CETEC. Então, apesar de nós sermos uma instituição, uma das mais antigas, vamos dizer assim, no Brasil, que faz gestão de ambientes de inovação, assim como nós temos uma das incubadoras mais antigas, eu acho que é a incubadora mais antiga que a gente tem no estado de São Paulo, é a incubadora de São Paulo, né, a incubadora USP-PEI. Eu sou a primeira mulher a assumir a diretoria-presidência, né? E a partir daí a gente começou a estudar como que a gente poderia dar essa oportunidade para que outras mulheres, né, mesmo dentro da nossa empresa, né, atingissem determinadas posições de destaque, de coordenador, gerente. E foi isso que nós fizemos, né? A gente começou a dar a oportunidade, então não só para mulheres, mas também para pessoas negras, indígenas, pessoas PCDs, né? Então a gente preza muito isso. Tanto é que o nosso processo seletivo de entrada para as empresas, a gente prioriza empresas que tenham a liderança feminina, né, ou dessas outras, dessas outras classes, vamos dizer assim. Então, o nosso processo seletivo, a nossa política institucional, ela é pautada nessa questão também da gente promover essa igualdade e oportunidade, né, para que empresas lideradas por mulheres, né, tenham acesso à incubadora. Então, é muito nesse sentido. Uma tem que ajudar a outra, senão não vai. A gente não sai do lugar, né? Não sai do lugar, exatamente. Mas hoje em dia, atualmente, a gente deve ter 86 empresas na incubadora USP-PEM. E dessas, acho que a gente beira aí uns de 40% a 45% são empresas lideradas por mulheres. Que bom. Que bom, que bom. A gente queria tratar, além dessa questão do empreendedorismo feminino, você já falou um pouco, né, do projeto que foi feito lá atrás, relacionado à Zika, que hoje está aí. Mas a gente queria saber um pouquinho mais sobre essa questão da inovação em saúde. Como que você vê, então, o papel da inovação na área de saúde nos dias de hoje? E quais seriam essas tendências que você acredita que teriam grandes impactos, assim, nos próximos anos, né? Eu acho que, assim, o Zika, desculpa, a pandemia e da Covid, né, ela expôs todas as nossas fragilidades, né? Então, era muita coisa que a gente sabia que tinha essa fragilidade, mas que até então a gente não tinha a noção do quanto isso poderia impactar. Tudo eram previsões, né? E a partir daí, da pandemia, a gente percebe, poxa, não, agora, de fato, a gente precisa virar a chave, a gente precisa, não digo ser autossuficiente em produção tecnológica, mas a gente tem que diminuir consideravelmente a nossa dependência tecnológica de outros países. Eu lembro, eu até dei uma aula na pós-graduação do Instituto Adolfo Lutz depois da pandemia, se eu não me engano, tinha um estudo da Organização Mundial de Comércio que levantou, né, que na pandemia a gente do Brasil a gente não conseguia produzir nenhum dos 10 itens, né, que eram considerados essenciais para a gente enfrentar a pandemia. Né? Então, veja, e aí
são N coisas, desde dos próprios respiradores mecânicos, vamos dizer assim, ter uma boa produção de atender o nosso mercado interno, né, até oxímetro. Uhum. Então, a gente dependia de algum componente internacional para fazer essa produção. Então, a partir daí, muita coisa vem. Por isso que as deep techs tomam um boom a partir da pandemia, né? Hoje em dia, todo mundo sabe, fala, e todo mundo quer ter uma deep tech ou coisas assim nesse sentido, né? Mas só que não só a parte de deep tech, no que a gente fala, um desenvolvimento mais palpável assim para a saúde, que vem na mente de todo mundo, como equipamento médico, determinados tipos de equipamentos médicos, vacinas, medicamentos, enfim. Mas a gente utiliza atualmente, né, e isso é um grande boom que a gente enxerga, a questão de como a gente consegue utilizar da própria inteligência artificial. Então, inteligência artificial para medicina, você ter toda aquela regularização que vocês viram, que foi um pouco complicada para a gente ter o teleatendimento, né? Então, como que isso daí poderia ser regulado? A gente tinha muitas questões aí vinculadas à própria LGPD, né? Como que a gente lida com dados sensíveis desses pacientes, né? Como que eu armazeno esse tipo de dado e tudo mais. Então, a gente percebe isso, que atualmente o boom né? E as grandes tendências é exatamente produção de IFAs, né? Tanto é que isso entra quando a gente pega a Nova Indústria Brasil e a gente olha a missão 2, que é a missão lá da questão de saúde, né, que é a vertical de saúde, a gente tem lá como uma das grandes metas do nosso país a gente desenvolver consideravelmente a nossa indústria interna de produção de IFAs, né, que são os insumos farmacêuticos ativos. Isso varia tanto para vacina como para medicamento também. Então, a gente tem essa parte e muito a parte de conexão, né? Como que a gente estabelece essas conexões, né? E leva a atendimento especializado às populações mais remotas, que, querendo ou não, foram as mais atingidas durante a pandemia, né? Por falta de atendimento especializado na área. Sim. Então, como que a gente populariza, de certa forma, a saúde? Então, tudo isso tem sido avaliado e eu acredito que durante um bom tempo esses são os grandes goals aí que muitos institutos de pesquisa, pesquisadores, empreendedores estão buscando. Deixa eu aproveitar. Depois eu volto no gancho. Os grupos relacionados, assim, que trabalham com esse tipo de proposta, tem crescido, assim, o surgimento desses grupos para trabalhar com desenvolvimento? Os grupos, não digo que eles tenham crescido, eles estão tendo outras visões. Né? Então, por exemplo, você pega aqui no estado de São Paulo um grupo forte que atua nessa questão de telemedicina, enfim, de como você otimiza esse atendimento, toda a parte de questão de uso de inteligência artificial, são os nossos parceiros do Inova HC. Né? Então, o HC ele parte à frente e ele é um grande, digamos assim, desenvolvedor, né, de novos tipos, principalmente de diagnóstico, utilizando de todas essas tecnologias atuais disponíveis, principalmente inteligência artificial, comunicação, né, conexão e tudo mais. Em relação aos IFAs, né, que você comentou, eu tenho uma startup que seria mais, né, voltada mais para esse lado, né, que seria na parte de descoberta de moléculas, no caso peptídeos, né. E o que eu sinto uma dificuldade quando eu vou expor, né, qual que é a minha solução, que problema que eu estou resolvendo, é as pessoas compreenderem que isso é realmente um problema, né? Sim. E a dificuldade de chegar nas empresas que, no caso, realmente teriam interesse, sabe, em resolver esse tipo de problema. Como que estão as deep techs que trabalham com essa parte, né, de descoberta de biomoléculas, né, de desenvolvimento de produtos baseado em insumos, né, farmacêuticos, como que elas estão funcionando em relação a investimento, né? Onde que elas estão buscando investimento?
Sim, a gente tem alguns fundos de investimento específicos para a Giptec, muitos específicos também para a área de saúde, né? Então basta saber quais são, né? E eu acho que esse é um papel fundamental da gente como ambiente de inovação, a gente saber quem são esses investidores, quem são esses fundos e apresentá-los para as nossas empresas. Só que as startups, muitas vezes, elas não têm a maturidade, eu não digo nem técnica, mas a maturidade de negócio para receber esse tipo de investimento. Porque Né? E isso geralmente quem abre é um pesquisador, né? O pesquisador sim, igual eu não, né? A minha questão de gestão de negócio, meu conhecimento é mínimo, é uma leiga, assim, nesse sentido. sim. Na incubadora e assim, nos ambientes que nós trabalhamos, pelo fato de nós estarmos lidando praticamente diariamente com pesquisadores, a gente olha muito para o lado da equipe que vai constituir aquela startup. Né? Então, a gente faz toda essa avaliação, a gente faz esse diagnóstico profissional, vamos dizer assim, da startup, e a gente tenta, de certa forma, dar alguns toques, entendeu? Como que você desenvolve melhor o seu negócio? Olha, aqui de fato, ou muitas vezes não vale a pena, Elizabeth, você abandonar a sua expertise técnica no desenvolvimento daquela solução, porque a gente tem que entender que desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento de negócio, eles precisam caminhar juntos numa startup, né? Sim. Então, muitas vezes, é preferível que você, que tem o conhecimento técnico para desenvolver aquela tecnologia, foque nesse desenvolvimento tecnológico. E que você precise de uma pessoa, um administrador, alguém de gestão de empresas e tal, para tocar o seu negócio. Né? Então, isso é o que faz a startup ela deslanchar e ficar mais pronta, vamos dizer assim, para apresentar a sua solução. Para investidores ou para grandes empresas. Né? A gente sempre aconselha, dependendo do tipo de público para quem você vai expor o seu negócio, pessoas diferentes para apresentarem a empresa. Né? E aí vai muito do modelo de negócio adotado pela empresa, né, pela startup, no quanto ela vai evoluir. Por exemplo, tem startups que trabalham com esse desenvolvimento de novos insumos, vamos dizer assim, mas eles desenvolvem até um certo momento. A partir dali, o negócio deles é vender essa tecnologia para alguma outra grande empresa. Né? E normalmente isso a gente identifica bastante. Você falou que você trabalha com peptídeos, mas provavelmente deve ser peptídeos para um tipo específico de doença. Não. Não, legal. Hoje um projeto voltado para a leishmaniose, no caso. Isso. Mas, tipo assim, ó, já começa, não começa ruim, mas, tipo assim, já começa, de certa forma, com menos pontos. Porque leishmaniose é uma doença negligenciada, né? É uma doença que acomete países não desenvolvidos ou que ainda estão em fase de desenvolvimento e que vai ser muito difícil, por exemplo, uma grande empresa assumir a produção desse tipo de medicamento por conta do retorno financeiro que ela vai ter. Né? Então, a gente costuma dizer que depende muito da forma como você apresenta. Por exemplo, você fez para leishmaniose, mas será que esse seu modelo ele não pode ser uma plataforma que ataque outras doenças? Sim, com certeza. Entendeu? Então, tipo, a forma de você vender é como uma plataforma, não como um peptídeo para a leishmaniose. Entendeu? Então, tem todas essas coisas que aí vai muito de negócio mesmo. Você entender o negócio, o potencial da sua tecnologia, da forma como você vai apresentá-la para que ela se torne rentável. Né? Mas, Sempre por tem exemplo, que num projeto, sei lá, vou criar uma startup aqui agora. Num projeto, no caso desses de peptídeos, seria muito mais interessante do ponto de vista de negócios eu falar assim, olha, eu tenho um conhecimento, eu tenho tecnologia para buscar peptídeos específicos, mas específicos no sentido assim, eu vou buscar peptídeos em modelos diferentes para tratar de diferentes doenças, não ficaria muito aberto, ou para modelo de negócio seria mais interessante, é isso? Não, para modelo de negócio, dependendo, é até mais interessante quando você pega uma Big Pharma, entendeu? Para uma Big Pharma, é melhor ela produzir um inicial, ela ter de vocês uma plataforma onde ela só vai depois direcionar dentro do próprio chão de fábrica dela
sabe, colocar a cereja do bolo, né? Uhum. É onde ela só vai fazer isso. E atualmente a gente tem tido muitos incentivos, né? Principalmente para a gente reconstruir essa nossa indústria nacional, o complexo industrial da saúde, né? Que é a missão 2 da NIB. Então, trabalhar em parceria com empresas, né, e indústrias nacionais em saúde, hoje em dia tem sido um grande gol, porque tem financiamento para isso. Tem financiamento tipo via FINEP, via o próprio BNDES, né, justamente para promover o desenvolvimento dessas empresas, que muitas vezes são pouquíssimas que realizam suas pesquisas no Brasil, quando a gente fala em multinacional. E a gente tem empresas, indústrias nacionais, né, que se especializaram muito, vamos dizer assim, na produção de genéricos, né, e abandonaram um pouco o P&D aí para desenvolvimento de novas tecnologias. Então, a ideia é sempre fazer esse casamento, estimular a produção tecnológica nacional, justamente conectando, né, essa grande indústria com startups, com pesquisadores, enfim, para que projetos possam acontecer de forma conjunta. Sim. Falando agora das empresas, né, do processo de incubação ali de empresas na CETEC, você pode compartilhar com a gente mais ou menos como que funciona e quais são os principais benefícios que uma startup pode obter? Sim, o nosso programa ele fica disponível, né, no site do CETEC, cetec.org.br. O nosso programa, a gente desenvolveu ele justamente para ajudar startups de PTECs, independente da área de atuação delas, no desenvolvimento do negócio e da tecnologia. Né? Então, pegando bem a expertise, né, de todos esses anos do CETEC, à frente da incubadora, também do nosso corpo técnico, nós montamos esse programa, então ele chama Programa DNA, então o D é de descoberta, o N de negócio e o A de aceleração. Então aí a gente consegue abranger, né, todos os TRLs possíveis de uma determinada tecnologia, né, e a gente ajuda nesse desenvolvimento, então dependendo da maturidade tecnológica, onde a gente avalia a tecnologia em si, a parte de negócios, como que você chega para a gente, como que essa startup chega para a gente em relação ao negócio, e pessoas. Né? A inovação é feita de pessoas, então se você não tiver um grupo de pessoas certas trabalhando junto, não vai também. Né? Então, a gente faz esse tipo de avaliação, então a gente tem o D de descoberta, o N de negócio, o A de aceleração, e o nosso processo seletivo ele ocorre de forma anual, né? Então, a gente lança editais públicos, né? As empresas elas se inscrevem, né? E aí passa por todo um processo seletivo que tem desde uma análise inicial dos documentos que você vai mandar, então é projeto, resultado, enfim, é tudo aquilo que você já tem. E depois você passa por uma banca, né, de avaliadores, né, onde esses avaliadores são formados principalmente por pesquisadores da USP, do IPEM, que é onde a incubadora está vinculada, né, e alguma pessoa de mercado. Né? Então, essa é a etapa final. Ontem a gente teve o onboard das novas empresas que entraram no nosso programa de incubação. No ano passado, nós fizemos um programa de incubação diferente, então nós temos como parceiros a Fiesp agora, então a Fiesp é parceira do nosso programa de incubação, onde a Fiesp levantou quais seriam, dentro, né, da Nova Indústria Brasil, quais seriam as missões que as indústrias vinculadas à Fiesp teriam esses grandes desafios, enfim. Então foram feitas, são 3 missões que nós estamos atacando, uma é a de saúde, a outra é a parte de bioeconomia, descarbonização, transição energética, e a outra é a digitalização da indústria. Né? Então, foram essas 3 temáticas desse ano, né? E aí a gente teve as empresas que foram aprovadas, né, que começam agora o nosso programa de incubação. E nesse programa específico, né, a gente vai contar com mentoria do pessoal da Fiesp, né, acesso às indústrias para você testar a sua solução. Ou seja, são muitos os benefícios quando você está associado a um ambiente de inovação. Né? Além da gente fazer a conexão
com outros ambientes de inovação e com outras instituições de pesquisa, também tem a parte dos fundos de investimento, né? Tem toda a parte de mentorias técnicas, principalmente para vocês fazerem captação de recurso não reembolsável, né? Então, acessar recursos das FAPs, né, aqui no nosso caso, principalmente FAPESP, né, o PIP-FAPESP, programas da própria FINEP, programas do CNPq, né, então, porque o CNPq ele fornece bolsas técnicas específicas para pessoas, principalmente com doutorado, trabalharem em startups. Então, quando eles abrem essa chamada, é uma das mais concorridas que a gente tem, Sim. porque startup de Btech precisa de mão de obra qualificada, então não é qualquer tipo de pessoa, vamos dizer assim, para trabalhar numa startup de Btech, você tem que ter um conhecimento técnico mínimo, vamos dizer assim, dentro da linha de atuação da empresa, e além de acesso, né? Então, como a gente está aqui na USP e no IPEM, acesso aos pesquisadores, a laboratórios, equipamentos, enfim, então a gente dá todo esse suporte. Então, o ideal seria a pessoa que ela quer empreender, hoje ela tem um projeto, seria procurar um auxílio de uma incubadora, antes de procurar, por exemplo, de submeter o projeto para um PIP-FAPESP, ou meio que concomitante, como que seria essa ordem? Vai depender muito da maturidade da empresa, né? Então, por exemplo, a gente tem algumas empresas que já estão um pouco mais maduras e que já entram no nosso programa de incubação com um PIP aprovado, né? Tem outras que não, né? Então, aí a gente dá o suporte para ela escrever um projeto e submeter ao PIP, né? E, inclusive, uma das avaliações que a gente faz, principalmente quando a startup está logo no início, né? Até um TRL 3 por aí, que ela se encaixa na fase D do nosso programa, a avaliação que a gente faz para ela mudar de ciclo é exatamente essa. Ela tem um projeto FAPESP submetido, pelo menos, né? Então, tudo isso faz parte da nossa trilha formativa, né? Que aí auxilia, né, os incubados em diferentes áreas. O edital é a nível nacional? Nacional. Ah, tá. Porque tem alguns que são mais voltados, né? Empresas que já estejam localizadas em São Paulo, por regiões. Esse aí de qualquer lugar do Brasil pode. Sim, qualquer lugar do Brasil pode tentar passar no nosso programa. A gente tem, inclusive, empresas de outras regiões do Brasil. Obviamente, aí elas não podem submeter o FAPESP, né? Porque se ela não tiver o CNPJ no estado de São Paulo, ela não pode submeter. Uhum. Mas que fazem parte do nosso programa. O nosso programa ele é nível nacional. Uhum. Quer fazer mais alguma pergunta, Cris? Passar por um próximo. Eu quero, que eu sou sempre cheia das perguntas. Então vai. Esse critério do programa DNA, por exemplo, é o empreendedor que enquadra no D, no N ou no A, ou durante todo esse processo de avaliação? Theo, por favor, não participe. Durante esse processo da avaliação, são vocês que enquadram? Nós que enquadramos. Quando você vem, a primeira coisa que a gente vai fazer com a empresa é um diagnóstico, para justamente, de fato, a gente identificar mesmo qual é a maturidade dela, né? E a partir daí a gente direciona para os ciclos do programa. Tá. Eu selecionei algumas questões aqui, mas algumas você já foi respondendo sobre suporte, né, as startups, quais critérios que vocês realmente consideram para selecionar. Você já foi em relação à propriedade intelectual, né? A proteção é vital, né, para as startups. Que conselhos você daria para empreendedores, né, no caso do nosso nicho, né, pesquisadores, doutores que estão pensando em empreender, sobre como gerenciar e proteger as suas inovações? Quando a gente fala em pesquisa, principalmente, normalmente os pesquisadores vêm de instituições de pesquisa, sempre é muito importante procurar o núcleo de inovação tecnológica, né? Que nas grandes universidades eles são agências de inovação, mas institutos de pesquisa são os núcleos de inovação tecnológica, justamente para entender
né, se cabe ou não uma proteção. Né? Algumas startups, elas fazem, né, entram com pedidos de patentes para sua solução, mas isso depende muito do modelo de negócio que ela vai seguir. Né? A gente tem algumas startups, por exemplo, que elas não têm patente, né? Elas possuem segredo industrial. Então, elas licenciam outro tipo de serviço, vamos dizer assim. Elas abrem as suas tecnologias, né, para terceiros de outras formas, ou com uma transferência de know-how, né, ou a própria contratação do serviço da empresa para fazer aquilo. Então, isso varia muito da estratégia de negócio de cada startup. Mas para fundos de investimento, ainda eles olham muito essa questão se tem ou não patente. Então, isso acaba sendo ainda mais corriqueiro, né, na sua grande maioria, mas sim, tem algumas startups que não possuem patente e utilizam do segredo industrial. Então, no caso, ela não tem patente porque não é um produto final, né? Que precisa. Não, na realidade, ela entende que aquele produto ela ganha mais mantendo o segredo industrial do que com a própria patente, até porque, como a patente tem prazo de Sim. validade, que depois se torna domínio público, e na realidade, a partir do momento que o seu pedido de patente ele é publicado, eu acho que não sei se são 60 dias, não sei dizer o certo, não me lembro muito desses tempos, 60 dias depois que você entra com o pedido de patente, sai lá pelo menos o resumo, alguma coisa na sua revista, um exemplo do INPI. Então, tipo assim, para um bom doutor, especialista da área, com aquele seu resumo, enfim, e aí junto as suas publicações científicas, o técnico, né? Ou ele vai pensar, puxa, por que eu não pensei nisso antes? Ou ele vai fazer melhor do que aquilo que você fez. Sim, Entendeu? é verdade. Essa questão de segredo industrial é o que a gente também poderia chamar de transferência de tecnologia, por exemplo, uma empresa que começa um desenvolvimento, tem um produto ou uma técnica e repassa através desse segredo, ou são coisas distintas? Depende, é mais ou menos distinto. Você pode também fazer a transferência da sua tecnologia, mesmo ela sendo protegida por uma patente. Né? Então, não necessariamente. Aí é muito transferência de know-how aí também, que vai. Eu não te falo o que é o meu produto, mas eu te ensino a usar adequadamente o meu produto. Entendeu? Entendi. Então, depende muito desses tipos de acordo aí que são feitos. Em relação a impacto social, né, dessa tanto Deep Tech ou outras startups, né, de outras áreas. Porque, assim, o que se fala é que um empreendedor, né, o conceito atual, né, de empreendedor é que o empreendedor não está muito pensando ali no resultado financeiro. É óbvio que, né, mas ele está pensando em resolver um problema, e se aquele problema resolver o problema de várias outras pessoas, é óbvio que o dinheiro vai entrar, né? Uhum. Mas, no geral, assim, na sua experiência de contato com essas startups que estão surgindo, né, que estão no mercado, a maioria tem essa visão de impacto social, ou não, o porquê delas é qualquer um outro menos. Depende muito do que a gente quer falar de impacto social, né? Impacto social no sentido de inclusão ou impacto social no sentido de você atingir o maior número de pessoas. Então, por exemplo, se eu tenho um impacto social, se eu desenvolvo um IFA e esse IFA ele pode ser comercializado mundialmente. Então, eu tenho um impacto social, conseguir atingir um número de pessoas. Da mesma forma, eu também consigo ter um impacto social se eu nichar num grupo de pessoas, por exemplo, de vulnerabilidade. Então, o exemplo lá que você deu da leishmaniose e tudo mais, eu estou focando num nicho, mas que também, se eu conseguir resolver aquele problema, eu tenho um grande impacto social. Né? Eu consigo meio que dar uma eliminada, né, nessa questão. Então, tipo, isso varia muito, mas o que a gente tem até colocado como critério de avaliação, quando a gente vai avaliar as startups que vão entrar no nosso programa e, ao mesmo tempo, no próprio desenvolvimento dela, é o quanto de impacto social ela está tendo. Né? Então, quantas pessoas estão atingindo, enfim, o que ela está melhorando de qualidade de vida,
e tudo mais, né? Então a gente faz todas essas avaliações dentro do nosso programa. Uhum. Além desse exemplo que você deu aí no início, né, do nosso podcast em relação ao Zika, tenha mais algum exemplos aí? Com certeza tem, né? De sucessos, de Tem, sucesso. tem. A gente tem uma startup que trabalha com esporocitose, né, que é uma doença que agora teve um boom aí, então ela desenvolveu uma forma de diagnóstico tanto para animais, como também agora está desenvolvendo para humanos, um teste rápido, né, e já pensando também numa coisa mais rápida ainda. Então, a gente tem tipo startups que desenvolvem. Você quer da área da saúde? Ou pode ser de qualquer outra? Pode ser de outra área. Não, sim, a gente tem, tipo, tem uma startup muito legal, né, que inclusive tem sido muito solicitada nessa época do ano por conta dos grandes temporais, e ela faz monitoramento de raios, de incidência de raios, né, e a partir daí ela vai avisando os seus clientes, ela consegue avisar mais antes do que a própria Defesa Civil, mandando aqueles alertas para a gente. Nossa, Né? Então, isso para uma grande empresa, né, que tá à mercê de ter algum equipamento, sei lá, alguma coisa e assim, de repente ele pode ser queimada, utilizado até para outras coisas também, né? para outras coisas. A gente tem empresas que produzem sensores para monitoramento de ambientes. Né? Então, isso para uma indústria é fundamental, ela saber se todos os equipamentos dela estão funcionando bem, se a temperatura está adequada, por exemplo, se eu preciso de uma sala refrigerada, se a temperatura está adequada, né? Se tem contaminação do ar, então a gente tem empresas que fazem isso, a gente tem empresas, a gente tem uma empresa muito legal que produz superalimento, né? Então, tipo, a base de kombucha, com pesquisadores aqui da universidade, seja nutrição, farmácia, pesquisadores internacionais, ele desenvolveu o que é um superalimento, né? Então, ele é muito melhor que energético. Aí, quando você pega uma linha de esporte e tudo mais, o produto dele tem sido muito mais aceito do que os tradicionais que a gente tem no mercado. Aí, Inúmeros, varia né? em números, varia bastante. Mas eu acho assim, eu tenho a sensação que não sei, parece que não chega no consumidor comum, assim. Eu não sei, eu tenho uma certa sensação, assim. É que na, Assim, eu tenho conhecimento de vários produtos desenvolvidos que, inclusive, já estão, né, em alguns lugares, vendendo para o consumidor final, mas a divulgação, o conhecimento mesmo não é tão amplo. Na realidade, a empresa ela precisa também fazer essa parte de divulgação, por isso que a galera que vai atuar no negócio é super importante. Você precisa ter uma boa área de comunicação e vendas, né, para o seu negócio. E normalmente o pesquisador não sabe se comunicar. Então, essa é a grande realidade, não sabe se comunicar. Então, assim, fica muito restrito ao nicho, aos pares, enfim, esse tipo de conhecimento. Mas quando você está num negócio, e isso até a gente auxilia também nesse desenvolvimento, faz essa interlocução, vai buscar matéria de jornal para as nossas startups, enfim, N coisas. Por exemplo, a gente participou de um documentário da CNN, se eu não me engano, isso há algum tempo atrás, né? Eu acho que era um documentário sobre a independência, se eu não me engano, já tem um tempinho já, que a gente apresentou algumas startups nossas, o quanto a gente teve de evolução de conhecimento, não só educacional, mas científico e tecnológico também. Então, a gente busca a divulgação das nossas empresas, né? Mas muito também vai dela, né? Sim. Porque melhor do que ninguém é ela que conhece o cliente, o mercado, o parceiro estratégico, enfim. Esse dever de casa anterior a empresa precisa ter feito. Sim. Mais alguma questão, Cris? Não, acho que eu perguntei tudo que eu queria perguntar. Ô, Paula, eu sou aqui de Palmas, né? Eu não sei nem se eu comentei com você assim nas nossas conversas ali pelo LinkedIn. Eu sou de Palmas, Tocantins, né? E aqui o pessoal tem tentado se movimentar mais o ecossistema de inovação e gerar
essa comunicação entre os vários setores, não só a questão de universidade, indústria e empresas, mas também os vários atores com nomes, né? Sendo, por exemplo, Sebrae, ou uma incubadora tal, ou uma aceleradora tal. E o que eu vejo muito acontecer aqui é em relação a cada um fazer o seu trabalho ali, tentar puxar para si, né? Os méritos, os louros, e essa comunicação que deveria acontecer mais fluida para realmente, né, ter um ecossistema movimentado e realmente gerando resultados, é, é um tanto difícil, sabe? A gente está engatinhando ainda, né? Mas tem tentado, né? Tem essa movimentação, apoiar uma aceleração do outro, tal, mas ainda é meio difícil. Como que eu sei que vocês estão muito mais à frente, né? Muito mais. Você que pensa. Meu Deus, então, como que Pensa. vocês lidam com isso, né? Com a questão de egos, por exemplo. Na realidade, o grande vilão do ecossistema é o ecossistema. Né? A gente tem uma grande dificuldade aqui no estado de São Paulo, não é tão simples assim, porque tem todas essas questões. O estado é o maior PIB nacional, a gente tem acesso a muitos tipos de investimento, principalmente vindos da FAPESP, então tanto para desenvolvimento científico e tecnológico, né? Mas tem uns 2 anos a gente começou a articular, né, a nossa rede aqui de ambientes de inovação. Então, a gente tem a Rede Paulista de Ambientes de Inovação, que nós montamos uma associação privada exatamente para a gente ter sempre uma ação contínua, independente de questões políticas. Né, políticas aí ligadas a governo mesmo, porque a gente tem muito ambiente de inovação vinculados a governo, municipais principalmente. Né? E de 4 em 4 anos se trocam pessoas. Né? Então, tipo assim, como que a gente mantém a continuidade do trabalho? Então, nós fundamos a API, eu sou presidente também da rede, atualmente a gente tem 35 ambientes do estado de São Paulo associados, mas é um trabalho diário. A gente começou muito no sentido de a gente não pode se ver como concorrente. Né? A gente precisa se ver como parceiros, né? Porque a gente sempre costuma dizer, eu principalmente, para todo mundo, quem faz tudo não faz nada. Então, por exemplo, eu sei qual é a vertical da incubadora USP-PEM, eu sei qual é a vertical do Apta Hub, que são os ambientes dos quais eu faço a gestão. O seu parque tecnológico, qual é a vertical dele? Entendeu? Então, você precisa entender essa vertical. E tem funcionado bem, tem funcionado muito bem, porque hoje em dia a gente consegue, como rede, acessar alguns lugares, vamos dizer assim, que se fosse só o CIETEC institucional, a gente não conseguiria. Né? Então, principalmente quando a gente faz movimentação de políticas públicas, quando a gente faz engajamento. Então, a ideia da rede é principalmente para que investidores, né, grandes indústrias multinacionais, enfim, tenham uma porta certa para bater. Então, bate na porta da rede, eu preciso me conectar com os ambientes de inovação do agro. Ok, a gente vai te conectar com todos os ambientes que trabalham com o agro. Né? Então, é preciso ter essa união, mas é uma construção diária, né, nesse sentido. A gestão da comunidade chega a ser a mais importante do que propriamente dito a gente ter os espaços físicos, os ambientes, enfim. Então, a gente sempre vê, né, saiu até no próprio índice do INPI aí, que São Paulo é o estado mais inovador, mas o mundo não entende que nós somos o estado mais inovador do Brasil. Existem outros estados mais organizados, vamos dizer assim, que são muito mais conhecidos lá fora do que o próprio ecossistema de inovação de São Paulo. Né? Então, a gente tem feito essa força-tarefa aí para juntar essas pessoas. Né? Atualmente, e aí muito CIETEC institucional, muito da minha visão mesmo. A gente tem um programa atual que está vigente, né, uma ação que a gente tem promovido para a COP30,
né? Onde a gente montou o Inova Clima Brasil. Então, o Inova Clima Brasil é um esforço conjunto de vários ambientes de inovação, de vários estados brasileiros, né? Então, em cada região do Brasil, a gente tem parceiros estratégicos que são líderes em seus ecossistemas, trabalhando de forma conjunta. Então, para a gente selecionar os melhores projetos dentro de duas grandes linhas temáticas, que é a agricultura sustentável, descarbonização e transição energética, né? Mas também a gente está fazendo o dever de casa de agora trabalhar em rede nível nacional, né? Então, muitas vezes eu acho muito engraçado, a pessoa vem, nossa, qual é o benchmarking que você fez? É a galera do Silicon Valley, é o pessoal lá de Barcelona, enfim, eu pergunto, cara, você conhece o Parque Tecnológico? Aí eu falo um XYZ, principalmente na região norte. A pessoa, não. Então, enquanto eu não entender como funciona o ecossistema nacional e eu entender também de que forma que eu posso ajudar, por exemplo, vocês aí do Tocantins, né, nesse desenvolvimento. A gente tem uma parceria muito boa com o pessoal da RAME, que é a Rede Amazônica, a gente tem uma parceria muito boa com o pessoal lá da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Amapá, que está começando agora, e eles estão vindo forte nesse desenvolvimento, mas eles buscaram ajuda, entendeu? Então, poxa, a gente precisa se conhecer, gente. Sim, Se a gente não se conhecer, não tem como a gente produzir tecnologias globais. Entendeu? Então, tipo, um grande exemplo, aqui na nossa região sudeste, nós somos muito bons em desenvolvimento tecnológico. Mas muitas vezes a nossa matéria-prima para desenvolver essa tecnologia não está aqui com a gente. Vem da região da Amazônia, Amazônia legal. A gente vai estar na Amazônia ou vai estar lá no Nordeste, principalmente quando você pega algumas questões de minerais raros que a gente precisa atualmente por essas questões de transição energética. Então, tipo assim, gente, se a gente não se unir, não vai, a coisa não vai andar. É verdade. Né? Então, a gente sempre vai ficar lá na posição 49, 50, 51 do Índice Global de Inovação como país. Né? Então, isso é uma bolha que a gente está quebrando. E não adianta só falar, pô, vamos fazer alguma coisa, vamos. Tá, e nunca faz. Vamos marcar, né? Vamos marcar. Vamos marcar. Não, vamos fazer. Então, a gente começou a fazer com o Inova Clima. Né? Então, a gente vai selecionar projetos de pesquisa e startups com tecnologias nas 5 regiões do Brasil. E a gente precisa até aproveitar, e se vocês puderem divulgar essa nossa iniciativa, a gente quer ter uma grande representatividade nacional. Eu acho que muito mais do que a gente mostrar na COP esses projetos e essas tecnologias, é mostrar que quando a gente se une para fazer as coisas acontecem. E acontece coisa boa. Entendeu? Sim. Então, por que eu não posso juntar uma startup minha, né, tipo, com ambientes de inovação de outros estados, sendo que possui a mesma vertical de atuação? Às vezes era para a pessoa estar lá, mas a pessoa quer ficar aqui em São Paulo, justamente por conta de todas aquelas coisas que eu comentei, a maior acesso a financiamento, principalmente por conta da FAPESP e tudo mais, grandes fundos de investimento estão aqui, mas assim, os fundos de investimento, eles vão olhar a nível nacional, então independe de onde você esteja, né? Então, se você tem uma boa tecnologia, se você tem um bom projeto, é óbvio que ele vai ser financiado, né? Então, eu acho que a gente tem muito que trabalhar nesse sentido, né? E o pessoal das outras regiões utilizar a região sudeste, sabe, para dar fazer aquele escalonamento que a gente costuma dizer. Vamos fazer aquele escalonamento, que é pô, beleza, saímos do laboratório, vamos ver se em grande escala funciona. Poxa, usa a gente para dar essa acelerada tecnológica. Sim. Né? A gente tem potencial técnico aqui instalado, que acaba sendo uma grande oportunidade, principalmente para pesquisadores, doutores, enfim, que entrarem nessa área de empreendedorismo, entrarem nessa área de desenvolvimento tecnológico, não ficar ainda só pensando, poxa, vou esperar abrir um concurso, ou é aquele pessoal que faz, tipo, pós-doc eterno, né? A pessoa tem 5 pós-doc, assim. Não, pô, olhar como sendo uma oportunidade de emprego mesmo, né? E desenvolvimento econômico. Eu sempre costumo dizer que inovação não traz voto. Inovação não dá voto, né?
Então, a gente precisa provar sempre que inovação traz desenvolvimento econômico. E traz desenvolvimento econômico, né? Isso como rede, ajuda muito, a gente consegue demonstrar muito bem quando a gente une todas as startups da incubadora, com todas as startups do Parque Tecnológico de Sorocaba, com todas as startups do Parque de Botucatu, a gente cria um pool. Então, tipo, aquela arrecadação anual de 9 milhões de subvenção que as nossas startups conseguem arrecadar, quando junta com as demais, isso daí sobe para 80, entendeu? E isso significa, tipo, o quanto que ela também está gerando de impostos, o quanto que ela está faturando. Então, isso escalou. E aí o pessoal começa a olhar melhor, fala, não, ó, de fato, traz desenvolvimento econômico. O pessoal consegue movimentar. Está arrecadando imposto. Sim. Gente, eu falei que eu não tinha pergunta, mas surgiu uma, eu prometo que é a última. Se você pudesse, depois de toda essa sua experiência, de tudo que você acumulou de experiência, assim, com gestão, com inovação, com incubadoras e startups, numa frase, para quem quer empreender, principalmente para nós, mulheres, assim, que quer, mas não sabe muito bem por onde começar, que conselho você daria? Para quem quer empreender e não sabe por onde começar, é isso? Resumindo? Assim, procurem os ambientes de inovação, é isso que eu estou falando. A gente é exatamente essa conexão, esse nó do ecossistema que faz as conexões, sejam elas com a grande empresa, seja ela com o fundo de investimento, seja ela com programas específicos que vão ajudar você a montar o seu negócio inicial, entendeu? Ver se aquilo mesmo tem potencial de mercado, né? Porque às vezes você acha que está solucionando um problema, mas, tipo, para quem tem o problema não é um problema, entendeu? Então, mas é verdade, acontece, gente, acontece, né? Então, procurem ambientes de inovação. A gente tem, acho que praticamente em todos os estados a gente tem ambientes de inovação, e aí depende de cidades, enfim. Aqui no estado de São Paulo, eu acho que nós temos por volta de 80 ambientes de inovação, tá? Muitos públicos, entre incubadoras, parques e centros de inovação, fora os privados, né? O que na nossa associação, na Rede de Ambientes Paulistas de Inovação, na API, a gente trouxe para perto da gente os ambientes privados, porque eles fazem parte do ecossistema. Se eu quero consolidar o ecossistema de São Paulo, de inovação de São Paulo, eu não posso excluir a galera do privado. Eles precisam estar juntos com a gente, eles são parte integrante desse ecossistema. Tanto é que, se vocês forem ver, a gente tem startups nossas incubadas na incubadora, mas que fazem programas específicos do IPT, que fazem programas específicos no Einstein, que fazem programas específicos no próprio Apta Hub, entendeu? Então, tem espaço para todo mundo, é isso que eu estou falando. A gente não pode se ver como concorrente. Nós somos parceiros. Se a gente quiser mudar a realidade do nosso país, nós precisamos ser parceiros e não concorrentes. É verdade. A união. Como dizia o velho, a união faz a força. A união faz a força, exatamente. Paula, muito obrigada pela oportunidade de vocês. conversar com você, pela sua receptividade, acessibilidade. Só por aí a gente vê que realmente o ambiente de inovação ele precisa ter pessoas assim acessíveis para tornar o ecossistema de inovação acessível para todo mundo, né? Então, assim, foi um grande prazer conversar com você. Conhecer um pouquinho mais sobre a sua trajetória e esse compartilhamento de experiência tua, assim, foi engrandecedor. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço vocês, né? E convido vocês e convido a todos e todas que queiram conhecer a incubadora. Nós estamos de portas abertas, nós ficamos aqui na cidade universitária da USP em São Paulo, dentro do campus do IPEM, né? Então, a unidade 1 ela fica no campus do IPEM. Em breve nós vamos operar uma unidade 2, que também fica na cidade universitária, que aí vai ter um foco totalmente voltado para desenvolvimento de novas moléculas, vamos dizer assim, para a área de saúde, né? E aí com um foco totalmente diferenciado, não só com startups, mas trazendo outros atores do ecossistema. E em outras
em outras cidades do estado de São Paulo, nós temos o Apta Hub, né? Então, nós temos uma unidade do Apta Hub em Santos, nós temos 3 unidades em Campinas, nós temos uma unidade em Ribeirão Preto, né? E uma unidade aqui em São Paulo. Então, estamos à disposição, quem quiser conhecer um ambiente de inovação, saber o que a gente faz, né? De um modo geral, ou em áreas específicas, tem o Apta Hub, que é do agro, e tem a incubadora, que a gente é multiárea, vamos dizer assim. Legal. A Cris vai lá conhecer. A Cris vai estar amanhã já batendo lá na porta. Pode vir. Nem lembra que a gente conversou ontem, né? Não, é só agendar. A gente tem um formulário. A gente tem um formulário disponível no site do CIETEC para agendamento de visitas. Né? Então, fica o convite aí para todo mundo que queira conhecer a incubadora, né, de São Paulo, né, que fica aqui na cidade universitária. Tá lá no site do CIETEC. No site do CIETEC também a gente também tem as informações sobre o Apta Hub, porque a gente divide por ambientes dos quais a gente faz a gestão. Então, fiquem à vontade aí para se conectarem conosco, né? Tá bom. Obrigada, viu, Paula? Obrigada a vocês. Gente. Obrigada a todos vocês. Compartilhem o nosso podcast. Vai lá no nosso Instagram, curte, comenta, compartilha bastante lá os cortes que a gente vai fazer. Obrigadão, beijo. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.